Bom dia, vocês. Me perdoa. Boa tarde, vocês cristãos. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. 2 Pedro, capítulo 14. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no meu coração, na minha mente, no meu subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, membro, jovem. Que as palavras saiam com unção, com o poder de curar, de libertar, de abençoar, em nome de Jesus. Pega a visão aqui, irmão. O discurso de Pedro. Deus vai falar profundamente com você. E Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja isto notório, e escutais as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é, o qual foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos dos judeus, e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas, semelhante naqueles dias, profetizarão. Deus fala aqui que ia derramar o espírito dele no servo dele, mais uma vez. Por que Deus falou isso nos últimos dias? Porque ele falou da imortalidade, que você vai ser transformado no corpo imortal. Filipenses 3, 20, 21. Você vai ter um corpo imortal. E você que é escolhido, você que é santo, Deus fez uma promessa: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus vai salvar a sua família. Então, os seus filhos vão ser os profetas dessa terra. As suas filhas vão ter visões, velhos vão ter visões. Seu pai vai ser salvo, sua mãe vai ser salva, sua família vai ser salva. Hoje eu estou falando de salvação. Entrega a sua vida para Jesus, se batiza nas águas, crê na Bíblia, obedeça a Bíblia. Mas Deus falou que vai acontecer isso aqui. Mas é na vida dos servos, olha só. E derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. De novo. Nos dias eles profetizarão. Deus fala que vai derramar o espírito dele no servo. Mas você não tinha um Espírito Santo? Porque ele está falando que nos últimos dias vai derramar o espírito dele. É a transformação do corpo. Você vai ter um corpo imortal. Está em 1 Coríntios 15, versículo 53, na Bíblia atualizada, João. Você vai ter um corpo imortal para viver 1000 anos aqui na terra. E os seus filhos, as suas filhas vão ter um corpo imortal para ser pregador do Evangelho. E hoje, para você se manter nessa posição de ressurreição, de transformação do corpo, você não tem que viver no pecado, você não tem que se aliar à liderança do anticristo, você não tem que viver julgando, não tem que viver condenando, você não pode viver na injustiça, não pode. Você tem que se manter na obediência, crendo na Bíblia e obedecendo a Bíblia. Você não pode servir a dois senhores. Só vai ser transformado quem serve ao Senhor, e não aqueles que não servem ao Senhor. Quem foi escolhido, quem foi santo, antes da fundação do mundo, para ser santo. Então, hoje, as pessoas não entendem que Deus que faz a escolha dele na terra. Hoje é Deus que faz a escolha. Tem milhares de templos na terra, mas as pessoas não querem o Evangelho. As pessoas não querem servir a Deus. Tem milhares de templos na igreja. Deus não é culpado que ninguém morra nessa terra. Deus deu Jesus para ninguém morrer nessa terra, para ninguém viver no pecado nessa terra. O Filho dele foi derramado, o sangue do Filho dele, por amor à humanidade, mas as pessoas que fazem a escolha. Deus deixou uma coisa que impede as pessoas de alcançar a salvação. É o direito de escolha. É o direito de escolha. O livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio das pessoas escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Deus não é culpado das pessoas morrer nessa terra. Mesmo que destrua Satanás, as pessoas vão para o inferno mesmo assim. Elas vão morrer, mesmo assim vão para o inferno. Porque a índole dela não mudou.
O Espírito Santo, o Espírito de Deus não entrou nela. Ela rejeita a palavra de Deus. Ela não quer a palavra de Deus. Então Deus não é culpado das pessoas não querer a palavra dele. Deus não é culpado das pessoas não serem imortal, não ter o corpo transformado. Deus não é culpado de nada. Se o pastor está dentro da igreja, o bispo, o obreiro, o diácono, o presbítero, e não quer ouvir a palavra de Deus, não quer obedecer a palavra de Deus, serve ao Deus, Senhor. Está dentro da igreja, participa da Santa Ceia, participa de tudo, mas não quer servir ao Senhor. Deus não é culpado de nada. Vamos continuar aqui. Atos 2, versículo 19. E farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais debaixo da terra, e sangue e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande dia glorioso do Senhor. E acontecerá que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome será salvo. Entregar a vida para Jesus, se batizar, crer na Bíblia e obedecer, vai ser salvo se obedecer a palavra de Deus. Então, aqui já fala, acontecerá, nos últimos dias, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí fala assim, homens israelitas, escutais a palavra a Jesus, o Nazareno, o homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus, por ele, fez no meio de vós, como um mesmo bem sabeis. O bem, como vocês sabem. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, predentes, crucificaste, mataste, presidente, me perdoa, presidentes, crucificaste, mataste pela mão de injusto, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores de morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isto me alegrei no meu coração, a minha língua exaltou, e ainda a minha carne com repouso da esperança. Pois não deixaste as minhas almas no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Você vai ser transformado num corpo imortal. Aí fala assim, fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, como tu face-me encheste de júbilo. Homens, irmão, seja-me lícito, dizei-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre vós e nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, como juramento, que os frutos dos seus lábios, segundo a carne, levantaria Cristo para sentar-se no seu trono. E a ter vendo isto, disse, ressuscitarão de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Depois ressuscitou de entre Jesus, do que nós somos testemunha, da sorte que nos exaltaste pela destra, Deus
tendo recebido o Pai da promessa, o Espírito Santo, derramou isto que vós agora veis e ouvi. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz-se o Senhor, o meu Senhor, assenta à direita, à minha direita, até que ponha os inimigos debaixo dos vossos pés. Saiba, pois com certeza, que toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez o Senhor em Cristo. Hoje muitas pessoas pensam que Deus é culpado de muitas pessoas morrer na terra. Ele deu Jesus. Todos já estavam condenados à morte eterna, no inferno. E hoje muitas pessoas não entendem. Deus, mesmo que Deus destrua Satanás, nem todos vão morar no céu. Nem todos vão morar na Nova Jerusalém aqui na terra. Hoje muitas pessoas entendem a Bíblia errado. Só quem obedece os mandamentos de Deus, quem é escolhido de Deus, que vai ser salvo nessa terra. Porque Deus falou, Jesus falou que tem o joio e tem o trigo. Tem os bodes, tem as ovelhas. Tem as 5 virgens, sabe as 5 virgens, louca? Tem aqueles que vão obedecer a palavra de Deus, tem aqueles que não vão obedecer a palavra de Deus. Tem aqueles que levam as coisas de Deus a sério, tem aqueles que não levam as coisas de Deus a sério. Então, muitos vão ser chamados, Jesus falou. Poucos vão ser escolhidos para morar no céu. E poucos vão ser escolhidos para morar na Nova Jerusalém. Por que Jesus falou isso? Ele morreu para os seus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, Deus feito para ser filho de Deus. E Jesus falou assim, o Filho do Homem veio para salvar os que estavam perdidos. Há muitos que estavam perdidos. Hoje, Mateus 20, versículo 28, que muitos não iam ser salvos. Jesus falou que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas só quem faz a vontade do Pai que está no céu. E é Deus que escolhe as pessoas. Como ele escolheu Paulo, como ele escolheu muitos profetas. Todos que ele escolheu foram bênção. Todos que ele escolheu foram abençoados. Todos que ele escolheu se arrependiam. E Deus perdoava. Mas aqueles que ele não escolheu não se arrependem. Muitos são chamados, poucos vão ser escolhidos. Que Deus abençoe.